Gravar. Pronto. Meus queridos pedagogos, chegamos à segunda parte da nossa aula de educação ambiental. Ou seja, nós iremos estudar agora quais são os objetivos da educação ambiental. Muito bem. Primeiro objetivo, sensibilização ambiental. Isso dentro de uma educação ambiental conservacionista. Aquela que eu disse para vocês, que ela quer conservar o meio ambiente. Então, na educação ambiental conservacionista, que está do lado aqui para vocês observar, olha, está aqui do lado, olha, educação ambiental conservacionista. Olha aqui do lado aqui, ó. Vocês estão vendo essa chave gigante? Até no final dessa chave aqui, tudo isso aqui diz respeito à educação ambiental conservacionista. Oi? Eu não estou vendo a tela. Uai, vocês estão vendo, pessoal? Sim. 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 Uai, estranho. Saia e peça para entrar de novo. Então, meus amores, o que eu pus na tela agora, gente? Vamos ver se vocês estão vendo. Objetivos da educação. Isso, eu pus um traço vermelho? Colocou. Isso, então vocês estão enxergando, parabéns. Não precisam comprar óculos. Então, meus amores, a educação ambiental conservacionista, primeiro objetivo dela, sensibilização ambiental. Ou seja, os problemas ambientais são importantes, precisa-se trabalhar valores em relação aos seres vivos, precisa trabalhar a solidariedade das gerações para que uma geração passe para outra. Por exemplo, os mais velhos, os avós, os pais, trabalhem com os filhos, com os netos, para conservar o meio ambiente. Esse tópico se chama sensibilização ambiental. O segundo tópico da educação ambiental conservacionista é a compreensão ambiental. Ou seja, compreender quais são os elementos e quais são os processos ambientais. Quais são os elementos e quais são os processos ambientais. Ou seja, você compreender como é que funciona a questão ambiental. Não adianta eu falar de conservar meio ambiente, falar de preservar meio ambiente, se eu não conheço quais são os elementos que formam o meio ambiente, quais são os processos que formam a questão ambiental. O terceiro tópico da educação ambiental conservacionista é a responsabilidade ambiental. Desenvolver nos nossos alunos, nos nossos educandos, a responsabilidade com o meio ambiente. Ou seja, ensinar para os nossos alunos quais são os impactos das escolhas que eles fazem para o meio ambiente. Que impactos acontecem nesse meio ambiente? Quais são as atitudes para resolver os problemas ambientais? Já estimular nos alunos ideias, que eles desenvolvam ideias para resolver os principais problemas ambientais. Por exemplo, vocês pedagogos vão trabalhar com menininhos dos anos iniciais. Então, já perguntar para o menininho, olha, nós temos ali um tanto de lixo jogado fora. O que nós devemos fazer com esse lixo? Nós devemos deixá-lo ali? Nós devemos levá-lo para uma lixeira? E qual deverá ser a lixeira? É qualquer lixeira? Eu posso jogar esse lixo em qualquer lugar? Se eu julgar, o que vai acontecer? Então, para evitar que aconteça isso que você acabou de dizer, o que nós devemos fazer? Ou seja, desenvolver no aluno atitudes para resolver os pequenos problemas ambientais deles. É aquela velha história, né, gente? Falar com os alunos assim, olha, a gente começa a cuidar do meio ambiente cuidando do quarto da gente. Né? Cuidando do nosso quarto, organizando o nosso quarto,
colocando as coisas todas organizadas, organizando a nossa sala de aula, deixando o nosso ambiente limpinho. É assim que nós começamos a cuidar do ambiente. Muito bem. E o último item, o último tópico da educação ambiental conservacionista é a chamada competência ambiental. Ou seja, desenvolver nos nossos alunos a capacidade de avaliar, de agir, de transformar os sistemas nos quais eles vivem. Fazer uma transformação, saber avaliar as coisas, ter capacidade para agir. Né? Numa época que a gente estava fazendo campanha para não desperdiçar água, não sei se vocês se lembram, ensinando para os meninos a deixar as torneiras fechadas, a fazer xixi na hora do banho, né? De não demorar no chuveiro tomando banho. Nós ensinamos uma série de coisas para os menininhos. E não é que quando nós adultos infringimos isso aí, fizemos alguma coisa errada, o menininho chamava a atenção da gente. Teve um dia que eu estava no restaurante com a minha mãe, e minha mãe, como uma pessoa assim, mais velha, mais antiga, ela foi criada com fartura de água, né? Aí quando ela foi lá na torneira lá do banheiro, ela deixou a torneira aberta e ficou esfregando as mãos. Aí meu sobrinho, pequenininho, chegou perto e disse: "Ó, vó, que absurdo a senhora deixando a torneira aberta. A senhora está acabando com a água do planeta." Evidentemente que ele foi um menino muito exagerado, né, de achar que a bisavó dele estava acabando com a água do planeta ao deixar a torneira alguns segundos aberta. Mas se todo mundo tem esse comportamento, é claro que isso vai afetar. Isso, por que essa criança fez isso? Porque ela já desenvolveu a capacidade de avaliar o que é certo, o que é errado. E ela agiu. Ao agir, ela foi lá com a mãozinha e fechou a torneira. Com isso, ela consegue transformar os sistemas nos quais nós vivemos. Então, isso aí, meus amores, que nós acabamos de falar, chama-se educação ambiental conservacionista. Certinho? Bom, e quando a gente fala da outra educação, a outra educação que nós temos é a chamada educação ambiental crítica. Essa aqui, olha, educação ambiental crítica. A primeira sobre a qual nós falamos foi exatamente a educação ambiental conservadora. E agora vem a crítica. Essa crítica que nós estamos falando sobre ela trabalha com esse tópico aqui, olha. Somente esse tópico ela trabalha. Cidadania ambiental. É a famosa cidadania ambiental. A educação ambiental crítica, o próprio nome indica, né, gente? Crítica. Ou seja, ela é analítica. Então, com o que ela trabalha? Ela costuma criar o chamado cidadão ambiental. É aquele aluno nosso, aquela criança, que tem uma capacidade de articular coletivamente. O que é articulação coletiva? Saber lidar com as outras pessoas, né? Saber que, ao lidar com o meio ambiente, isso não se refere somente a ela. Isso diz respeito a todas as pessoas. Todas as vezes que eu agrido a natureza, o reflexo não é somente para mim. É para as pessoas que convivem comigo. É para as gerações futuras. Então, na educação ambiental crítica, nós vamos desenvolver isso na criança. A chamada cidadania ambiental. Saber articular coletivamente. Lutar ou atuar pelos direitos e pelos deveres de todas as pessoas. Com isso, minhas crianças, com isso, meus queridos pedagogos e minhas queridas pedagogas, haverá uma emancipação das injustiças socioambientais. Ou seja, as pessoas vão tomar consciência das injustiças que existem na sociedade e no meio ambiente. E uma coisa está ligada à outra. Quanto mais pobres, quanto mais miseráveis são as pessoas,
pior o ambiente no qual elas vivem. Olha o ambiente de uma favela, por exemplo. Nós encontramos favelas que são urbanizadas, né? Que se parecem com as cidades onde nós vivemos. Mas a maioria das favelas, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, essas grandes cidades, a maioria das favelas, elas não têm água tratada, a rede de esgoto escorre pela rua, as casas são construídas, né, de qualquer jeito, com material que eles encontram, como papelão, como, por exemplo, resto, né, de algum material de construção. Elas não têm segurança nenhuma. Elas são construídas em cima de regos, e esses regos trazem consigo a rede de esgoto a céu aberto, cheio de micróbios. Então, quer dizer, através da educação ambiental crítica, o aluno tem consciência disso, né? Ele passa a entender que isso existe, que é uma realidade. Pois bem, então acho que deu para vocês perceberem quais são os dois tipos de educação que nós temos, ambiental: a conservacionista e a crítica, não é mesmo? Tem um menininho pintando meu quadro aqui, vocês viram, né? Vou deixar de castigo, ou ela. Eu acho que é ela, é menina que faz isso, menina custosa. Muito bem. Aí, minhas queridas pedagogas, é importante que quando vocês forem se reunir com os professores da escola, onde vocês atuarão como pedagogas, e vocês vão trabalhar um projeto de meio ambiente com esses professores, vocês precisam colocar para as professoras que existem 3 matrizes de educação ambiental. Existe a conservacionista, a pragmática e a crítica. Então, existe a conservacionista, a pragmática e a crítica. Vamos ver a diferença que existem entre elas. Então, vamos lá. Olha, quando eu falo de conservacionista, essa primeira que vocês estão vendo aqui, olha, a conservacionista, ela faz uma separação entre o ser humano e o meio ambiente. A conservacionista, falando sobre ela faz uma dicotomia. O que é dicotomia? Separação. Uma separação entre o ser humano e o meio ambiente. Para os conservacionistas, o ser humano, ele é um destruidor. Ele vem na natureza para promover a destruição. Certo? Os conservacionistas, eles gostariam que nós voltássemos à natureza primitiva. Aquela natureza do homem das cavernas, em que não se destrói nada do meio ambiente. Que você recorre ao meio ambiente somente para comer. Só para isso. Só para aproveitar o que o meio ambiente oferece. Então, segundo os conservacionistas, o ser humano, ele é reduzido à sua dimensão biológica. Ou seja, o ser humano não pensa, ele não raciocina, não pensa nas consequências do que vem depois. Ele pensa somente em satisfazer as suas necessidades mais primitivas. Essa é a corrente conservacionista, ou matriz conservacionista. Muito bem. Se alguém não estiver entendendo, pode interromper, viu, gente, e perguntar. Porque a dificuldade dessa aula é que nós sempre ficamos falando e vocês ouvindo. Né? Muitos nem estão ouvindo. Né? Estão dormindo, outros estão jantando. Né? Aí a gente perde muito com isso. A segunda matriz é a matriz pragmática. A matriz pragmática, ela é aquela que se baseia no homem. Tá? Para ela, o homem é o centro de tudo. Quando o homem é o centro de tudo, é o antropocentrismo. Antropos quer dizer homem. Centrismo é o centro, quando o homem se torna o centro. E segundo essa pragmática, a gente tem que ver as coisas na prática. Como que as coisas funcionam? Segundo a matriz pragmática, o ser humano, ele tem capacidade de usar a natureza sem fazer a destruição dela. Certo?
Só que eles têm uma ideia também muito fatalista, né? Que é preciso proteger o ambiente para sobreviver. Olha, proteger para sobreviver. Ou seja, é uma visão fatalista, né? Se eu não proteger o meio ambiente, eu não vou sobreviver. E segundo eles, existe uma lei de ação e reação. Ou seja, a natureza se vinga. Então, se nós acabarmos com as florestas, por exemplo, faltará água. Porque a árvore tem a facilidade de armazenar água no solo e de conservar essa água. Se eu tiro essa árvore, fatalmente, no futuro, irá faltar água. É a natureza se vingando. E segundo essa matriz pragmática, o homem, ele não é apenas biológico, né? Ele também é um ser biológico, mas é também um ser social. Ele vive em sociedade. E a sociedade precisa das coisas para comer, para vestir. Então, além de ele ser um ser biológico, ele também é um ser social. Os conservacionistas, não. Eles acham que nós somos apenas biológicos. Nós não temos nada social com a gente, não. A gente só quer acabar com a natureza. Bom, a terceira matriz é a matriz crítica. Ela já trabalha o meio ambiente como uma coisa sistêmica. Ela vê o meio ambiente como um sistema. Se é um sistema, é complexo. Por quê? Se é um sistema, existem várias ligações. Ou seja, é o homem, é a natureza, são os recursos naturais, são os recursos minerais, é o oxigênio, é o gás carbônico. Então, a matriz crítica, ela vê todos os fatores interligados entre si. Segundo ela, o ser humano vive em uma teia de relações. Nessa teia de relações, o homem vive numa sociedade, ele vive na natureza e ele também vive numa determinada cultura. Então, por isso, ele precisa utilizar o meio ambiente, porque não vive sozinho. Ele é um ser de relações. E essa relação do homem com a sociedade, com a natureza, com a cultura na qual ele está, é uma coisa que é determinada historicamente. Isso vem ao longo da história. Isso não surgiu agora. Então, meus amores, a matriz crítica, ela tem uma perspectiva de ver o homem por vários ângulos, por vários olhares, através de vários olhares. Ver o ser humano como biológico, psicológico, psiquiátrico, social, emocional. Ou seja, o ser humano é bio, psíquico, social, dotado de emoções. É assim que o homem é visto, né? É assim que essa perspectiva enxerga o homem dentro da natureza. Então, são as três matrizes que vocês precisam ensinar para os professores da escola, onde vocês serão os especialistas, onde vocês serão os pedagogos responsáveis pelos projetos. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Porque o assunto é complexo, ele não é fácil. Ô, Lomas. Oi, amore. Essas três matrizes são diferentes, né? Sim. Entre si. Tem alguma certa e errada na hora de repassar? Parabéns pela pergunta. Nenhuma das três pode dizer que é a correta. Né? Porque se nós falarmos que a conservacionista é correta, é porque meu ponto de vista de educador é muito conservador. Né? O pedagogo que fala, olha, gente, essa é a melhor, ele está vendendo uma ideologia. Ele está vendendo o ponto de vista dele, né? Aquilo no que ele acredita. Se for pragmático ou crítico, é a mesma coisa. Agora, por uma questão de lógica, por uma questão assim de vivência, a crítica é a mais completa de todas. Por quê? A crítica, ela não é muito fechada, a conservacionista é fechada.
tudo que é conservador é fechado. Você fala assim, olha, meu avô era muito conservador. Era uma pessoa muito fechada nos princípios. Era uma pessoa que não se abria para nada. Era uma pessoa sofredora. Porque quem é conservacionista é muito sofredor, né? Porque não consegue ver nada por outros ângulos. Quem é pragmático já começou a evoluir um pouquinho. Achei só um minutinho, tá? Que eu vou abrir a porta para minha cachorrinha sair. Tá vendo, gente? Aula gravada é assim. Tem que abrir porta até para a cachorrinha sair. E então, aqui mais... Oi? No meu ponto de vista, a crítica também é mais completa, né? Porque ela estuda todas as relações do ser humano na sociedade, né? É o biopsicossocial, né? Isso. Falando dela, me lembrou da cadeia alimentar, porque todos os seres precisam um do outro para sobreviver, né? Então, ela estuda isso, tudo está interligado, né? A gente precisa de todos os seres humanos, não só humanos, mas vivos para sobreviver, né? Na conservacionista, o que acontece? A natureza deve ser conservada ao máximo e quem que está destruindo? O homem, né? Exatamente. Então, ela vê o homem como um ser destruidor. E na pragmática é interessante, porque vê o homem como um ser que é capaz de usar sem destruir, porém para a questão de sobrevivência, né? Porque ele faz isso ou morre. Exatamente. A sua análise é perfeita, né? A sua análise, ela pode ser resumida aqui, que olha onde que ela pode ser resumida. Olha aqui, ser humano vive em uma teia de relações sociais, naturais e culturais. É o que você disse, vivemos numa teia. É como se fosse uma teia alimentar. Tá vendo? Então, por isso que eu acho, do nosso ponto de vista, essa é a mais completa de todas. Não é mesmo? Exatamente. Isso. E o que você acha da pragmática ou antropocêntrica? Como você analisa? A pragmática, eu achei ela interessante porque ela vê o ser humano no ponto da questão de sustentabilidade, né? Que ele é capaz de usar pensando nas gerações futuras. Mas, por outro lado, o que acontece na pragmática? O ser humano faz isso só para a sua sobrevivência, tipo, em relação à água. Vamos usar, senão a água vai acabar e a gente vai morrer. Isso. E, igual questão da natureza, né? A gente também é um ser pragmático porque a gente tem medo das reações da natureza, né? Perfeito. Igual quando acontece as enchentes e tudo mais, a gente logo vê que isso é uma ação, primeiramente, do ser humano, né? Exatamente. Inclusive, quando fala assim, olha, uma chuva torrencial destruiu a cidade de Florianópolis. Nós sabemos que não foi a chuva que destruiu. Ela está fazendo o papel dela de chover, né? O que destruiu a cidade, na verdade, são os homens, né? Que não planejaram a cidade e não cuidaram do meio ambiente para que recebesse aquela chuva. Parabéns, viu? Sua observação foi perfeita, tá? Obrigada, Lamas. Agora, só para nós encerrarmos, né? Que faltam só 5 minutinhos. A conservacionista, ela trabalha com questões que envolvem social, não são abordadas. As questões que envolvem conflito social não são abordadas. Ela não quer saber de conflito social, né? Ela trabalha com padrões de comportamento maniqueístas. Ou você é bom para a natureza, ou você é uma pessoa má ao tratar da natureza. E segundo os conservacionistas, todos são igualmente responsáveis pelos problemas da natureza e pela qualidade ambiental. Então, o conservacionista não tem discussão com ele, né? Ou é isso ou é aquilo. Na matriz pragmática, o conflito apresentado é um falso consenso. Por quê? A solução para resolver o problema ambiental depende do fazer. Por isso que ela é pragmática. A palavra pragmática vem de prática. Ou seja, na prática, a solução depende de se querer fazer. E o pragmático,
ele se baseia muito no comportamento individual, né? Na prática, o que eu estou fazendo para que a natureza se revolte contra mim. Então, existe para o pragmático uma relação muito direta entre a informação e a mudança de comportamento. Já para a matriz crítica, as questões controversas sobre a natureza vêm pela perspectiva de sujeitos sociais. O que quer dizer isso? Que nós, seres humanos, somos sujeitos. Nós não somos vítimas de natureza, não. Nós somos sujeitos. E, ao mesmo tempo, nós precisamos saber se existe uma desigualdade na hora de nós acessarmos os recursos naturais e se nós sabemos distribuir os riscos que podem surgir. Então, na verdade, a crítica é a mais completa porque ela fala de formação de valores, ela fala de atitudes para a ética ambiental, ela fala de justiça ambiental. Enfim, eu posso utilizar, mas eu preciso me assegurar de que as gerações futuras, elas receberão de volta também parte da natureza. Ou seja, é o desenvolvimento sustentável. É o que nós chamamos de sustentabilidade. Então, a palavra sustentabilidade, que hoje está na moda, ela diz respeito à matriz crítica. Só que os nossos professores precisam conhecer as 3 matrizes para saber que a crítica é aquela que vai nos garantir um futuro melhor. Tá bom? Na aula que vem, nós vamos começar daqui, ó. Matriz conservacionista. Como é que você trabalha com seu aluno a matriz conservacionista? Né? Como é que você vai trabalhar em sala de aula? Se a opção foi dos professores trabalhar também uma matriz conservacionista, como é que se vai trabalhar? De que forma? É isso que nós veremos na nossa próxima aula, se Deus quiser, e Deus é muito bacana, Ele sempre quer. Pessoal,